Você percebeu que o Thor, no último filme dos Vingadores, estava meio diferente? Com uma aparência desleixada e cheio de problemas emocionais? Será que o Thor entrou em um quadro de depressão? Fica nesse vídeo até o final que você vai descobrir. E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo e estou aqui com meu amigo Giovanni Lucena do canal Pajé Digital e a gente vai fazer uma análise psicológica do personagem Thor, presente nos filmes dos Vingadores. Só que antes disso, eu vou pedir para que você curte o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Fechou? O Giovanni vai explicar para vocês como foi o processo de transformação psicológica do Thor nos primeiros filmes. Então acompanhe aí. Fala galera, aqui é o Giovanni Lucena, psicólogo, amigo do Newton, e a gente tá aqui para fazer em parceria essa análise do Deus do Trovão, o Thor. Então, apesar de todo esse poder e aspectos de liderança que ele também passa por muitos sofrimentos. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então acompanha a gente para ver como que o filho de Odin vai enfrentar os seus problemas no divã, beleza? Então, vem com a gente. Bom, primeiramente, eu quero deixar aqui bem claro que nós vamos falar do Thor somente a respeito dos filmes, ou seja, do universo compartilhado da Marvel. Nós não vamos entrar no mérito da HQ e de outras formas de mídia relacionada ao Thor, beleza? Então vamos começar. Bem, nós começamos essa análise a partir do primeiro filme do Thor. Logo de início, nós somos apresentados a Odin e seus dois filhos, ainda criança, Thor e Loki. Odin explica de que algum dos dois herdeiros iria assumir o trono em seu lugar e que seria muito importante que pelo menos algum dos dois carregassem as suas virtudes para o bem do povo de Asgard, que seria a diplomacia, o cuidado e sempre de alguma maneira evitar guerras, mas caso as guerras existissem, conseguir lutar com todas as forças. Nesse momento, nós já vemos que desde a infância, Thor ele tem uma personalidade muito mais guerreira, muito mais agressiva e que não estava levando em consideração os conselhos do pai. Na sua própria infância, ele já havia dito que então ele ia crescer para conseguir derrotar todos que se opusessem a Asgard. Então dessa forma, você vê que ele não está de acordo com a diplomacia estabelecida por Odin, e sim querendo apresentar a sua honra e a sua força. Alguns anos se passam e Thor, agora adulto, irá receber a chance de assumir o trono. Porém, no momento da sua consagração, da sua apresentação, ocorrem eventos em Asgard que impedem que Thor assuma o trono naquele momento. Alguns invasores do Reino de Gelo haviam invadido Asgard e tentaram roubar seus artefatos importantes. Apesar das instruções de Odin de não interferir e não tentar investigar o que aconteceu, afinal, o problema foi evitado antes de um mal maior, Thor não seguiu os conselhos do pai e a partir de toda a sua impulsividade e agressividade, tentou ir atrás dos responsáveis, gerando então um conflito com outro reino, dos gigantes de gelo. Thor, muito impulsivo, convidou seus amigos para participarem dessa aventura com ele, porém chegando nesse local, os gigantes de gelo estavam em um número muito maior e eram muito poderosos. Então os guerreiros de Asgard não seriam capazes de conseguir derrotar os gigantes de gelo. Depois disso, por mais que Thor fosse muito poderoso, os Asgardianos estavam encurralados pelos gigantes de gelo. Então Odin precisou intervir na situação e salvou os Asgardianos. E a partir disso, um novo conflito, que era justamente o que Odin não desejava, foi instaurado, sendo compactuado a guerra entre os Asgardianos e os gigantes de gelo. Como Odin ficou muito nervoso com as atitudes de Thor, ele concluiu que Thor não era digno, guarde essa palavra, digno e dignidade. Ele concluiu que Thor não era digno de assumir o trono e que ainda não tinha as habilidades capazes para gerenciar um reino como Asgard. Então, como punição, Odin tirou todos os poderes místicos de Deus do Trovão de Thor e o enviou para a Terra, para que ele se tornasse um deus exilado e que não tivesse mais os seus poderes, como forma de punição à sua maneira impulsiva de ser. A partir desse momento, nós conhecemos Thor em uma outra circunstância, tendo que lidar com humanos e sentimentos humanos. É possível encontrar nas dinâmicas de relacionamento do Thor na Terra todas as questões relacionadas à arrogância, a egoísmo e a grandeza, por ele ainda se achar Deus de alguma coisa, sendo que na Terra ele era apenas mais um humano. Todas as pessoas que fossem confrontar suas indelicadezas, suas ações impulsivas, tinham que lidar com toda a arrogância. Frases como: "Como você ousa
enfrentar o Deus do Trovão? Ou então, Você não acha que você seria capaz de me parar com uma arma tão pequena? são recorrentes nos primeiros discursos de Thor quando ele chega à Terra, pois ele ainda se acha muito superior aos outros. Porém, com o decorrer do filme e a evolução do personagem, criando novos laços de amizades e até amorosos, como por exemplo com a personagem Jane Foster, Thor ele vai criando uma maior empatia, uma maior compaixão e principalmente a possibilidade de se sacrificar pelos outros. Apesar de ser um guerreiro muito formidável já antigamente, Thor ele não via as questões de batalha como uma possibilidade de sacrifício, e sim de dominação. A partir do momento em que Thor ele se permite se sacrificar apenas para salvar seus amigos, então o poder do Deus do Trovão retorna para o Asgardiano, uma vez que agora ele se provou digno do poder que ele detinha. Então o primeiro filme nos apresenta essa evolução, a trajetória do herói muito poderoso, mas muito arrogante, e que ao decorrer do filme, conhecendo outras pessoas e recebendo algumas lições de humanidade, ele pôde superar os seus conflitos internos, capaz de agora ser uma pessoa que preze por um mundo melhor e que agora, mais do que um guerreiro de ataque, ele é um defensor de Asgard. Já no segundo filme, o Asgardiano, ele já mais empenhado com as suas missões, sempre pensando em defender Asgard e os outros demais 8 reinos, nós vemos um guerreiro muito dedicado à sua missão de defesa, porém muito pouco feliz, muito pouco festivo. Foi dito durante o segundo filme que Thor era talvez o guerreiro que mais festejava quando acabava alguma guerra, algum conflito, e ficava semanas no bar comemorando a sua glória. Porém, como agora o portão para o plano terrestre ficou bloqueado, agora Thor não pode mais ver a sua affair, Jane Foster, e isso causou muito sofrimento nele. Por conta disso, Jane Foster é teletransportada para Asgard para receber os cuidados e a proteção de Thor. Afinal, ela não tinha força para suportar o poder do éter e também o mundo como um todo corria perigo com a força inigualável do éter. A partir disso, os elfos negros invadiram Asgard em busca do poder do éter. E durante essa invasão, uma tragédia acontece, ocorrendo a morte da mãe de Thor. Mesmo com a morte de sua mãe, Thor consegue manter o equilíbrio e consegue governar Asgard da maneira mais proveitosa e tentando cultivar a proposta de redução de danos. Diferente de Odin. Odin ficou muito abalado com a morte de sua esposa e desejava de todas as formas fazer vingança com as próprias mãos. Então a gente vê que até o próprio Odin ele entra em conflito com o que ele desejava para os próprios filhos, né? Bem, então como Thor conseguiu ter uma outra perspectiva em relação ao problema, ele conseguiu gerar uma estratégia em que ele e seus amigos Loki e Jane Foster conseguissem encontrar um campo de batalha mais calmo, em que não colocaria os civis de Asgard em risco, então conseguiram contornar o problema relacionado aos Elfos Negros e ao Éter. Durante a investida contra os Elfos Negros, nós presenciamos a suposta morte de Loki, que havia perdido uma batalha contra os Elfos Negros. Porém, mais à frente, descobrimos que isso não passava de uma ilusão, uma armadilha que Loki havia planejado para que ele ocupasse o lugar de Odin a partir de uma simulação, de uma transformação em que ele passava por seu pai e assumisse o trono de Asgard. E como isso foi feito? Que o próprio Thor abdicou do reino de Asgard. Ele, que era para ser o futuro rei original, ele decidiu que ele não teria mais o desejo e a pretensão de governar Asgard, porque para ele não se importava mais o status ou toda a glória em ser rei. Ele entendeu que o seu principal papel, de fato, seria somente o cuidado e a proteção de todos. Ele não precisaria de um reino para fazer isso. Então, nós vemos até uma questão de humildade do Thor, em que ele sabe que o seu propósito é muito maior do que o status relacionado aos ônus, vamos colocar dessa forma, que um cargo como rei implica. Ele prefere mais as obrigações do que os prazeres relacionados a essa autoridade. A partir disso, nós vamos para Thor Ragnarok. É informado, de uma maneira breve, que o relacionamento de Thor com Jane Foster terminou e que ele ficou em torno de 5 anos na Terra durante esse período. Então, nós já vemos um Thor com mais humor, com mais perspectiva, até pelas suas relações humanas. Mas com o fim do seu relacionamento com Jane Foster, nós vemos um Thor bem na fossa e até mais obcecado pelas suas tarefas de proteger os demais reinos, porque agora ele não tem mais o seu amor. Então agora ele tem que descontar toda essa energia em outro contexto. Dentro disso, Thor volta para Asgard e descobre que Loki estava se passando como farsante em relação ao seu pai, governando assim Asgard. Dessa forma, Thor e Loki saem em busca
de Odin, que estava na Terra já em seus últimos momentos. Em um de seus últimos suspiros, Odin assume que havia uma filha em que ele mesmo escondeu por ser muito perigosa para todos os reinos. Ela se chama Hera, a deusa da morte. Odin escondeu esse passado obscuro, pois junto à sua filha, ele criou uma seção de muita matança e muita dominação física a partir da agressividade. Por ser um passado que ele não se orgulha, ele também escondeu todos os registros e exilou a própria filha para evitar maiores transtornos. Porém, com a morte de Odin, ele não teria mais poder para controlar onde ela estaria exilada. Então, com a morte de Odin, então a gente já perde mais uma pessoa importante na vida de Thor. Ela é libertada e ela confronta os dois irmãos. Os dois irmãos não têm chance alguma contra a força da deusa da morte. Inclusive, ambos foram derrotados e o martelo de Thor, o Mjolnir, foi aniquilado e destruído, deixando Thor sem a sua principal força de Deus do Trovão. Após se aliar com Brunhilde, Thor e também Loki, como sempre, vão juntos para uma investida final para tentar deter ela. A deusa da morte é muito poderosa e eles não têm força suficiente para combatê-la sozinho. Então Thor entende que esse era o momento do Ragnarok, ou seja, o momento do apocalipse dos Asgardianos, e que, de uma maneira mais interpretativa, Asgard não é um local físico, Asgard é um povo. Então o que Thor conclui é que eles poderiam destruir o planeta em que eles se instauravam e fugir para outro planeta como imigrantes e construir uma nova Asgard dessa forma. Então Thor, com esse plano, consegue derrotar ela com a destruição do seu antigo planeta. E a partir disso, todos os Asgardianos entram em uma nave. Thor foi consagrado como novo rei de Asgard, e dessa vez ele não negou o pedido. Thor fez questão de assumir ali a liderança de todo aquele povo que passava por uma enorme vulnerabilidade, e via em Thor o líder que precisava para se reerguer. E de quebra, Thor também fez as pazes com Loki, seu irmão que sempre trouxe problemas, e nós podemos ver isso em Thor 1, em Thor 2 e até em Vingadores 1. Mas em Thor Ragnarok, os irmãos finalmente haviam feito as pazes e ter realizado uma maior diplomacia. Apesar de perderem o seu próprio planeta, os Asgardianos estavam muito confiantes e esperançosos pelo seu futuro. Porém, a partir do final de Thor Ragnarok, os eventos de Guerra Infinita acontecem, e a invasão de Thanos acontece e ela é implacável, destruindo por completo a nave onde Thor estava e matando uma imensa população de Asgardianos, inclusive, em definitivo, a morte de Loki. Dessa vez, o deus da trapaça não conseguiu enganar o inevitável Thanos. Bem, então a partir de agora eu vou deixar com vocês o Newton explicar os eventos que aconteceram com Thor a partir do filme do Guerra Infinita e do filme Ultimato, beleza? Então daqui a pouco eu volto com vocês. Tô aqui de volta, pessoal, e é o seguinte: no início do filme Guerra Infinita, o Thor foi humilhado cruelmente por Thanos e viu seu irmão sendo assassinado por ele. E nisso, Thor ficou num estado de impotência diante o poder do seu inimigo. E nesse momento, foi destruído tudo que o nosso herói construiu no filme anterior, o que lhe causou muita raiva e frustração. Mas beleza, ele conseguiu sobreviver à destruição do planeta em que ele estava e foi salvo pelos Guardiões da Galáxia. Em primeiro contato, Thor se assustou com aquelas pessoas desconhecidas para ele, mas depois de algum tempo ele já adotou um tom de superioridade, menosprezando aí os Guardiões da Galáxia. É um comportamento padrão do Thor. Cenas depois, eles estavam discutindo uma possibilidade de salvar o universo. Para Thor, ainda existia uma esperança de destruir Thanos. Ele ainda se sentia o deus do trovão. O seu plano era de construir um novo martelo, porque ele tinha perdido o seu na batalha. Thor demonstrou determinação e vontade para realizar essa missão. Teve um momento em que ele foi questionado pelos Guardiões da Galáxia se ele estava preparado para realizar essa missão após ter perdido sua mãe, seu irmão, seu pai, e cheio de energia, ele responde que sim. Segundo ele, a vingança, a dor, a fúria, a tragédia são seus maiores motivadores. Além disso, lembrar que durante 1500 anos nunca foi derrotado por ninguém seria uma esperança para destruir o Thanos. Teve um outro questionamento que fizeram para ele que achei também muito interessante. Nesse momento, Thor ficou emocionado. Eles perguntaram pro Thor o que ele faria se ele tivesse errado aí nas suas expectativas. E o Deus do Trovão responde que se tiver errado, não tem mais nada a perder. Esses diálogos mostram que ele tem uma visão de si
como uma pessoa indestrutível e que se sente motivado pela vingança. Isso seria talvez uma maneira de aliviar a dor que ele sentiu ao perder sua família. Para ele, já não importa mais nada, somente de destruir a vida da pessoa que destruiu a vida da sua mãe, do seu irmão e de seu pai. No momento em que ele encontra com o anão da forja para construir um martelo e que aparentemente estava bem desanimado para isso, o Thor resolve compartilhar sua força interior, tentando animar esse anão, motivando ele a construir esse martelo novo e fazendo a promessa de destruir Thanos. Aí beleza, esse anão resolve construir o machado e essa construção foi muito complicada, exigiu bastante de Thor. Ele arriscou sua vida para que a construção fosse bem sucedida. E o momento em que Thor conseguiu sua nova arma foi um momento em que ele se sentiu mais seguro, com mais autoestima e também com mais dignidade. Ele chegou lá na guerra em Wakanda mais forte do que nunca, porém sua força não foi capaz de destruir seu inimigo. Em um momento lá da luta, o Thor corta o braço do Thanos, que sarcasticamente diz: "Deveria ter cortado a minha cabeça". Foi aí que Thanos se recuperou da luta e se tornou mais forte graças às joias do infinito, destruindo quase todos os Vingadores. Thor presenciou seus amigos sendo desintegrados pelo poder de Thanos. E nesse momento, o nosso herói se sentiu um fracassado pela incapacidade de destruir seu inimigo e pela decisão errada de não ter matado ele na hora que teve a chance, se culpando pela perda da guerra. Isso mostra cobrança excessiva consigo mesmo e dificuldade em lidar com as frustrações. Em Vingadores Ultimato, Thor demonstra uma queda brusca no seu estado emocional. Logo no início ali do filme, os Avengers se reúnem ali para bolar um plano e matar o Thanos lá no seu planeta, junto com a Capitã Marvel, que se tornou um reforço a mais para a equipe. Eu gostei dessa aqui. E no momento em que eles estavam lá no planeta e conseguiram imobilizar o Thanos, o Thor impulsivamente cortou a cabeça dele. E ele não pensou duas vezes, ele passou o machado mesmo. Talvez isso seja uma forma dele consertar o erro da luta anterior e também realizar sua vingança. Depois de 5 anos após a morte de Thanos, Thor desenvolve uma certa apatia com a vida, tendo comportamentos desleixados que acabou afetando sua saúde. Apresentou consumo excessivo de cerveja, de bebida, indicando aí o alcoolismo, além de consumo excessivo de comida, afetando sua saúde física, desenvolvendo a obesidade. Thor ainda não conseguiu superar a perda da sua família e se incomodava só de ouvir o nome de Thanos. Thor desenvolve estratégias de fuga para lidar com seu passado doloroso, se apoiando em vícios. Seu conforto emocional era através da bebida, da comida e dos videogames. E quando ele joga suas partidas online, ele ainda demonstra um senso de superioridade, se considerando um profissional e chamando o pessoal lá de Noob Master. E ainda fica fazendo ameaça de morte para os jogadores. Mas enfim, depois de bastante discussão, Thor foi convencido a realizar o plano dos Vingadores, de voltar ao passado e recuperar as joias do infinito antes que Thanos consiga coletar elas. E a missão específica de Thor era voltar no passado, em Asgard, e recuperar a joia que estava junto com a mãe dele. E quando ele volta lá no passado e revê sua mãe, ele diz estar tendo um ataque de pânico, falando que não iria conseguir realizar aquela missão, mostrando um nível de ansiedade muito elevado ao entrar em contato com algo tão doloroso. Foi aí que o Guaxinim Rock tenta ajudar o Thor a se recompor e voltar o foco para a missão. Ele disse que não foi só ele que perdeu pessoas que amava e que precisava imediatamente voltar para a missão, se recompor. Thor então desabafa que se sentiu mal por ter perdido o controle, então dá um suspiro e diz, eu consigo. Só que segundos depois, ele muda de ideia, foge desistindo da missão. Só que aquela velha história, se correr o bicho come. O que está fazendo? Teve um momento que ele topou com a sua mãe e ele teve que enfrentar seu sofrimento cara a cara. E foi muito interessante a conversa com sua mãe, porque ele consegue falar sobre seu sofrimento. Ele mostra que tem altas expectativas sobre si mesmo, sente que deve se apresentar para as outras pessoas como um herói imbatível, só que no fim ele se sente, na verdade,
um idiota com machado e abalado emocionalmente. Daí sua mãe lhe ajuda com preciosas reflexões. Ela diz que todo mundo fracassa em relação às expectativas, e isso é normal. E o que faz um grande herói é o quanto ele se sai bem sendo ele mesmo, e isso deixa ele melhor. E pensando nisso, Thor apresenta ser uma pessoa que se sente motivada externamente, ou seja, através de palavras e comportamentos de outras pessoas, ele recupera sua energia para a ação. Ele possui dificuldade em encontrar motivação dentro de si. É uma pessoa reativa, que depende de estímulos externos para poder se motivar. Mas beleza, Thor então consegue recuperar a Joia do Infinito e concluir a missão. Mal sabe ele que, através dessa missão, ele conseguiu concluir um ciclo que estava consumindo ele por muito tempo. Ele entendeu a importância de aceitar sua fragilidade. Nos momentos finais do filme, chega a guerra contra Thanos, onde presenciamos uma cena marcante, onde o Capitão América consegue utilizar o martelo de Thor, e o Deus do Trovão demonstra muita satisfação ao ver isso. Depois de algumas cenas, a luta acaba, todo mundo sabe o que aconteceu, e é mostrado o final para cada Vingador. Thor decide deixar de ser o rei de Asgard e, segundo ele, chegou a hora de ser quem ele é, ao invés de ser o que as pessoas esperam que ele seja. E que em 1000 anos ele sente que não possui um caminho aí pela primeira vez, mas ele procura liberdade. Então ele aceita viajar com os Guardiões da Galáxia. No trecho final, Thor apresenta um relacionamento difícil com o líder da nave, meio que disputando a liderança ali. Isso mostra que ele ainda está no processo de mudança, sentindo ainda a necessidade de estar no controle da situação, de ser um superior. Pessoal, agora o Giovanni vai voltar aqui e falar para vocês sobre a possível depressão de Thor. Certas tradições que para nós humanos poderia ser visto com maus olhos, para os asgardianos nada mais são do que tradição. Então é importante considerar isso e avaliar como isso interfere na cultura dos asgardianos e do próprio Thor. Então aqui eu destaco 3 pontos fundamentais de diferença dessa cultura asgardiana. O primeiro dos pontos é o uso excessivo de bebida alcoólica para comemorar uma situação, uma batalha vencida, e que isso é cultural do povo asgardiano. Sempre após uma vitória ou alguma situação de conflito extremo, é quase uma unanimidade que todos os guerreiros asgardianos vão para suas tavernas, para seus bares e vão encher a cara para comemorar o evento que acabou sendo superado. Um segundo ponto muito importante é o tempo de vida de um asgardiano. Comparado com a vida humana, em que nós vivemos em torno de 80, 100 anos, claro que pode viver mais que isso, mas não muito mais que isso, nós então temos uma perspectiva diferente do nosso tempo de vida, sobre o nosso enfrentamento com a morte, enquanto é dito que um asgardiano ele pode viver até 5.000 anos, como Loki disse para o seu pai Odin no segundo filme. E o terceiro ponto muito importante é a cultura de guerreiros que os asgardianos cultivam. Então nós podemos observar que Thor desde criança já tinha o desejo de se tornar um grande guerreiro, com o objetivo de conseguir combater a todos que opusessem os desejos de Asgard, e também todos os colegas envolvidos ali em Asgard também têm um DNA muito voltado a essa cultura de combate. Tanto que após isso, existe sempre a consagração da bebedeira. Isso também vai perpassar pelo sentimento de dignidade que esse povo carrega. Bem, feito esses levantamentos culturais, agora nós podemos entrar no mérito da questão aqui do vídeo. E então, o Thor é de fato um depressivo? Bem, primeiro, para responder essa pergunta, nós precisamos responder o que é depressão. E aí eu aproveito o exemplo do Thor para a gente conversar sobre outros sintomas que entram no critério de diagnóstico da depressão, que também diz respeito ao que o asgardiano está passando. O primeiro toque que eu já quero falar para vocês é que depressão não é somente tristeza profunda. Para constatarmos alguém que sofre de depressão, um dos sintomas é a tristeza profunda, a perda do prazer ou desinteresse em atividades que anteriormente faziam sentido, uma fadiga extrema que essa pessoa não sentia anteriormente. Também temos insônia ou hipersônia quase todos os dias, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva inapropriada, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar e gerar aquela indecisão para a tomada de novas ações, e também
pensamentos recorrentes de morte, o que seria a ideação suicida. Associado a tudo isso, nós também falamos muito da desesperança, que é um sintoma cognitivo clássico de quem sofre de depressão, porque o futuro deixa de fazer sentido para essa pessoa. A partir disso, então, é interessante observarmos quais desses sintomas Thor de fato apresentou durante a sua trajetória. Bem, então podemos perceber no filme Ultimato que o Thor ele passava por algumas situações e tentava esconder a sua insatisfação em relação a tudo. O Thor, para não manifestar uma tristeza profunda para todos que estavam ao redor, ele coloca toda a sua frustração no uso excessivo de videogames e também de bebida alcoólica. Então ele não assume que as coisas estão ruins, que ele não está bem, mas as pessoas ao redor dele conseguem detectar isso. Também é notada o ganho de peso do Thor. Dentro dos sintomas da depressão, isso pode ser caracterizado tanto pelo excesso quanto pela perca de peso que habitualmente a pessoa tem em um estado não depressivo. A fadiga e perda de energia também pode ser observada a partir dos eventos em que o Thor não está na sua melhor forma física para entrar numa briga e pequenas situações já trazem a ele crise asmática, problema respiratório. Em relação ao seu sentimento de inutilidade e culpa excessiva, nós vemos isso com muita força no Thor. O seu sentimento pode ser muito explicado porque ele retoma a sua trajetória sobre a reflexão de dignidade. Como ele não pôde eliminar o Thanos no período em que ele mais era propício a salvar a humanidade, o Thor carregou com ele aquela frase que o Thanos disse a ele, a tal traumática frase de que você devia ter acertado a minha cabeça. Porque o Thor sabe que se ele tivesse cortado a cabeça do Thanos durante os eventos do Guerra Infinita, a destruição de 50% da humanidade não teria acontecido. E após 5 anos que se passaram dos eventos do Guerra Infinita para o Ultimato, Thor cortou a cabeça de Thanos. Mas isso já não tinha mais efeito algum. Então ele se martirizou a respeito dessa ação e não era uma consequência superada, o que culminou em uma profunda tristeza. E também podemos observar o prejuízo relacionado à tomada de decisões e pensamento do Thor. Um momento muito significativo disso é durante o filme Ultimato, em que Thor, ao tentar explicar a todos os colegas sobre como eles iriam resgatar a Joia do Infinito em Asgard, Thor ele não consegue explicar de fato com uma construção correta dos eventos e ele começa a contar a sua história pessoal, a sua relação com a mãe, com a sua ex-namorada, ao invés de fato colaborar com o time para entender como eles conseguiriam resgatar essa joia. Por se tratar de um filme, o Thor tem o benefício de poder voltar ao passado e ressignificar o que aconteceu na sua trajetória. Então ele teve a oportunidade de despedir da sua mãe, receber um último abraço e um conselho, porém nós sabemos que para nós, meros mortais, isso não é possível. Então a terapia ainda é a melhor forma de você ressignificar os eventos traumáticos e prejudiciais da sua vida para que você consiga superar esse estágio anterior e mostrar que, apesar de todas as consequências do passado e uma tristeza profunda, você é igual ao Thor. Você ainda é digno, você ainda é merecedor de uma felicidade e uma nova trajetória. Então, na verdade, mais importante do que responder se o Thor é um depressivo ou não, é nós desmistificarmos o que é depressão. E a partir do exercício desse personagem, nós podemos observar que existem vários outros critérios além daquilo que a gente reconhece como depressão. Então, vamos levar para a nossa vida. Tristeza ou tristeza profunda não é sinônimo de depressão. Existem outros critérios que implicam além disso, ok? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado aí da minha participação. Agradeço muito ao Newton que me convidou para participar desse projeto incrível e dê um retorno pra gente. Se vocês gostarem dessa análise, quem sabe a gente não faz um compilado aí de análise psicológica dos demais Vingadores. O que vocês acham? Então dê um retorno, deixe seu like, comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeo desse estilo. E também convido vocês a seguirem a minha página no meu YouTube, o link está aí na descrição, mas a nossa página se chama Pajé Digital, e também seguir o nosso Instagram, que é @pajedigital. Lá nós postamos semanalmente, com uma frequência muito mais regular,
sobre outras análises em formato de texto. Então, não perde a chance, segue a gente e agradeço a todo mundo que assistiu até o final, ok? Muito obrigado a todos. Um abraço. E esse foi o vídeo, pessoal. Acabamos de fazer uma análise psicológica do Thor, presente nos filmes aí dos Vingadores. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal caso não for inscrito. Conheçam também o trabalho do Giovanni lá no canal Pajé Digital. Eu deixei todas as mídias sociais dele aí na descrição. Vai lá e conheça o trabalho dele. Eu vou estar te esperando aqui na semana que vem com o nosso próximo vídeo. Então até lá e um abraço.